E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal ainda, eu sou o atleta Mílio Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu estaria encerrando a série Parei de Evoluir, de quem é a culpa? E eu estaria abordando alguns temas aí que eu considero interessantes para fechar essa série, já para deixar algumas novidades aí no ar. E é isso aí pessoal, então chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, vamos para o assunto principal. Eu estarei aqui recapitulando aqui alguma coisa dos vídeos anteriores para que vocês que não lembram muito bem, vocês acabem se situando. E se você não assistiu ainda, você pode assistir os dois vídeos anteriores dessa série. Então, vamos lá, pessoal. É uma coisa assim recorrente. Ultimamente eu venho, isso tem acontecido muito. Algumas pessoas que eu conheço, elas ficam se queixando que pararam de evoluir. Então, e muitas delas, essas pessoas às vezes têm coach. Então, na verdade, a pessoa não evolui e ela acaba procurando alguns culpados ali, né? No caso, quando a pessoa está fazendo um acompanhamento com coach, a pessoa fica às vezes, por falta de experiência, de vivência dentro do esporte, de não entender como funciona uma dinâmica de evolução no meio da musculação, fitness, até do bodybuilding mesmo, se é um atleta ali que tem pouco tempo ali de caminhada, então demora um pouquinho para a pessoa entender como é que funciona aí todo esse universo, pessoal. Então, como eu falei já nos vídeos anteriores, essa evolução, ela é lenta, você precisa de tempo, né? Como eu disse, a maioria das pessoas ali, grande parte ali, 80% ali jogando por baixo, das pessoas, elas vão precisar de muito mais tempo do que as pessoas que vocês estão acostumadas a ver aí na internet, pessoas ali, vamos aproveitar aí o gancho do Arnold Classic, esses prodígios ali, caras como Urs, como esses jovens talentos ali que você vê o cara em um ano, daqui menos de um ano, como o Urs apresentou aí no Arnold Classic, sinceramente, uma evolução que me surpreendeu bastante, o que eu achava que ele ia demorar ali 2 anos para estar evoluindo, ali cerca de 2 anos ou mais, o garoto evoluiu em meses. Ah, mas porque, pessoal, não é só a questão do investimento, tá, pessoal? Nesse caso ali tem muito talento no meio também. Então, às vezes, existem atletas de um nível até bem mais baixo que alguns caras que vocês conhecem, que às vezes eles investem mais do que outros atletas que vocês acreditam que realmente que às vezes não investem tanto como vocês acreditam pelo resultado final, né? Então, essa questão da genética e do talento, ela existe em todos os esportes. E no fisiculturismo, ele é um esporte que, ele mais do que os outros, ele, dependendo da categoria, principalmente categorias mais estéticas, ele depende às vezes muito mais do talento do que do investimento, né? Lógico, todo mundo vai ter que ter ali uma base ali de investimento. Ninguém vai sair, até porque o custo de muitas coisas ali, inscrições, pintura, filiação, viagens, para você chegar ali em algum lugar, lógico que você vai precisar de um suporte interessante, treinador, essas coisas. Então, essa questão genética, o talento, né, desses caras, eles são muito diferentes de pessoas normais como eu, e acredito que a maioria que está assistindo aqui esse vídeo. Então, já começa por aí, pessoal. Então, voltando, o pessoal fica, às vezes, por falta de experiência, ficam procurando ali culpados, né, porque pararam de evoluir. Pensem bem, pessoal, nos primeiros, vamos dizer assim, entre um ano e um ano e meio a 2 anos, um ano você às vezes nem muitos assim, isso falando de uma pessoa ali que é interessada em treinar, interessada em todos os aquela pessoa que lê, que assiste vídeo, que corre atrás do máximo de informação possível. Um ano, às vezes uma pessoa às vezes não sabe, não tem nenhuma coordenação adequada para fazer os movimentos ali de academia. Não é tão simples assim, pessoal. Existem treinos ali que tem uma certa complexidade. Então, se a pessoa não tem um talento natural, uma genética natural, aquele típico cara que treina
uma forma péssima e evolui muito bem treinando de uma forma horrível, então o que acontece? Isso é talento. Então o que acontece? A maioria das pessoas não tem. Então se a pessoa ficar insistindo às vezes num treino ali, atabalhoado ali, ela vai acabar se lesionando e não tendo o resultado esperado. Isso vale para a maioria das pessoas. Então o que acontece? Nesses primeiros meses ali de treino, primeiros anos, as pessoas se baseiam muito em peso de balança, né? Então o que acontece? Geralmente pessoas magras, elas têm metas ali de, eu quero chegar a 100 quilos, a 90 quilos, 85 quilos, normal. Eu já fui assim também quando eu era mais novo. E por mais que você tenha experiência, esse negócio da balança é complicado, né? A gente sempre mais, né? Mesmo que às vezes não seja um peso real com qualidade, a gente tende ali do quanto mais melhor, do braço maior, mesmo que às vezes seja uma coisa que não tem essa importância ali que a maioria de nós achávamos ou que muitos acham hoje em dia, né? Então o que acontece? Você ali você até mesmo se você tiver uma alimentação inadequada, você vai tendo uma sinalização que você nunca teve na sua vida, né? Através de exercícios ali, por mais que você tenha feito lutas, futebol, basquete, karatê, então e outras atividades físicas, você tem ali na musculação você tem um estímulo ali, por mais que você fizesse ginástica, flexão e tal, os exercícios com pesos ali, formas direcionada, organizada, periodizada, eles são diferentes, né, pessoal? Então você canaliza ali para vários grupos musculares de forma organizada, você faz exercícios ali, né, exercícios com peso, então é diferente. Então é um estímulo ali que a maioria das pessoas que o corpo da pessoa nunca recebeu. Então o que acontece? Então a princípio ali você tem essa sinalização do treino e por mais que você mantenha ali as suas refeições exatamente iguais, aquela coisa bem padrão mesmo, café da manhã, almoço e jantar, pão com manteiga e leite, com Nescau, calorias, né? Mesmo que não sejam calorias ali de grande qualidade ali, aí chega bolacha, não sei o que, sanduíche e essas coisas, então por mais que você mantenha ali uma alimentação assim, talvez não tão adequada para o objetivo que você tem, né, que você às vezes já tem em mente, né? Então isso demora um pouco ali para você entender, mas assim, mais para frente eu vou falar sobre isso também, pessoal, na outra série que eu vou deixar aqui para falar no final. Então o que acontece? Então é natural que você tenha uma evolução, então, e você ali, qualquer estímulo ali, você vai ter uma evolução ali em algum grau. Né? Por mais que você tenha uma genética muito inadequada para a musculação, alguma resposta você vai ter. Então o que acontece? Mesmo fazendo tudo, e a pessoa quando entra na academia, ela já sabe ali, né, que ela precisa ali de uma necessidade calórica talvez um pouco maior, devido ao gasto, para ter a compensação. As pessoas hoje já têm elas já têm um pouco mais de atenção, é diferente de outras modalidades. Né? Eu já trabalhei em academias de lutas assim. Muitas pessoas que praticam lutas por muitos anos, às vezes, elas têm alguns problemas ali de falta de energia no treino, visão, algumas coisas. E aí quando você vai conversar com a pessoa, a alimentação da pessoa é muito deficiente. Então, na musculação, a pessoa já entra com essa consciência de que ela precisa ali de uma alimentação talvez um pouco melhor, e principalmente às vezes muitas pessoas já entram com aquela ideia da suplementação, do básico, da suplementação básica e não sei o que. Então o que acontece? Vamos chegar mais para frente nesse assunto. Então as pessoas, como falei para vocês já nos outros vídeos, as pessoas ficam, às vezes vêm conversar comigo, né? E elas às vezes ficam falando, eu parei de evoluir tudo, isso quando a pessoa tem coach. Então, eu estou pensando em mudar de coach, não sei o que, olha aqui minha dieta. Aí, eu não gosto de ficar pedindo muito, mas às vezes a pessoa mostra. Então, o que acontece? A pessoa, porque eu não gosto de ficar cornetando, né, pessoal? Ficar cornetando o trabalho dos outros não é comigo. Eu não gosto, assim, a gente conversa assim, com amigos mais chegados, a gente faz as nossas críticas ali, secretas ali, mas a gente não deixa isso, a gente não vai falar isso com qualquer pessoa, né, pessoal? A gente guarda pra gente. Mas então, o que acontece? Da irmandade. Aí, o que acontece? Porque senão fica parecendo falta de ética, né? A gente ficar... tipo, uma pessoa que você não conhece, você falar mal de outro profissional, assim, diretamente com uma pessoa, assim, que é cliente aluno, cliente de outro, então... E muitas vezes, pessoal, eu olho, eu já cansei de acontecer isso. Eu olhei assim e falei, isso aqui tá muito bem feito, porque qual que é o problema disso aqui? Eu vou te falar a verdade, e ainda falo mais, eu falo, nossa,
cara é bonzinho, viu? Assim, por mais que sejam às vezes a pessoa ali, às vezes até uma pessoa que pensa em competir, alguma coisa parecida, mas às vezes a pessoa ainda está um pouco longe ali, como eu falei, vai demorar um tempo, né? Demora um tempo para a pessoa entrar em forma ali, num nível ainda de competição, por mais que seja um nível mais baixo. Então às vezes você pega ali, a pessoa não tem data, não tem nada, aí você olha ali uma alimentação interessante, balanceada, sem problema nenhum. Então, muitas vezes eu já cheguei a falei, olha, isso aqui está muito bem feito, eu não estou vendo nada de mal nisso daqui, muito pelo contrário. Se você tivesse, existem treinadores ali que são muito mais, que tem uma metodologia muito mais ali conservadora em relação à dieta. Então, vamos dizer aqui que você, meu amigo, você meu amigo, você minha amiga, você está no céu e você está reclamando. Então, o que acontece? Não que um perfil mais conservador de coach, ele está errado, não. Ele um resultado certeiro, a margem de erro é praticamente zero ali quando você faz e é mais prático, é mais barato, é tudo muito mais fácil quando você faz o básico. Porém, a adesão já fica um pouco complicada para a maioria das pessoas que querem ter um físico de praia. Elas não estarão dispostas a fazer nem 2% do que um atleta faz. Por mais que às vezes que ela acha que ela vai conseguir ter uma carreira de atleta, talvez ela não tenha a cabeça. Então, muitos treinadores, muitos nutricionistas, então o pessoal trabalha muito com a questão da adesão, pessoal, adesão e sustentabilidade. Então, o que acontece? Eu mesmo, há alguns anos atrás, eu era um cara ali meio... porque eu vim dessa escola ainda, né? Da escola mais old school ali. Eu não sou old school, mas eu aprendi tudo que eu sei praticamente com o pessoal, as coisas mais básicas em relação à preparação, dieta, treino, foi 100% old school. Depois que eu fui ali tendo mais conhecimento e tendo uma abrangência maior. Então eu digo para vocês, pessoal, com toda sinceridade, tanto a velha escola quanto a nova escola, se você souber trabalhar ali questões de dieta, flexibilidade, se você tiver um bom conhecimento, você consegue facilitar muito a adesão. Só que quando você varia um pouco, que você dá um leque maior, você tem que ter tempo para fazer, né? Então é muito mais fácil você ali, batata doce e frango, arroz e ovo, é muito mais fácil ali, você já faz aquele montão de uma vez, fraciona. Então tem atletas até que preferem trabalhar assim, agora, eu quero comer tal coisa, eu quero comer tal coisa, eu quero comer tal coisa. Em muitos casos dá para encaixar muita coisa. Eu não estou falando de alimento industrializado, processado, ultra processados, não. Estou falando dentro de uma gama de alimentos saudáveis ali, ou relativamente saudáveis. Então o que acontece? Então dá para fazer, só que daí fica um negócio mais rebuscado, fica mais caro, fica mais agradável, fica mais fácil, fica talvez mais sustentável, mas fica mais caro. Tem mais variedade, mas fica... Então tem os prós e os contras. Em breve eu vou estar fazendo um post aí no Instagram sobre isso, né? Então você tem os prós e os contras ali de uma dieta mais conservadora e uma dieta mais flexível dentro de coisas, de alimentos predominantemente ali saudáveis e naturais, né? Porque sempre a saúde ali vem sempre em primeiro lugar, ali como um bom profissional deveria pensar, né? Saúde, e não só a saúde física, também a saúde mental da pessoa, até questões sociais. Porque a maioria, né, pessoal, a maioria que procura o trabalho, a maioria não compete, não pensa em competir, não é atleta. Então vamos lá. Então, dado essa introdução, vamos lá. Então, então a pessoa ali fala, parei de evoluir e tal, e você vê que não tem nada de errado. O que ela precisa? De novo, pessoal, tempo de trabalho e tempo de dieta. Às vezes a pessoa acha... Tem muitas pessoas que tendem a acreditar que elas precisam ficar mudando de dieta toda hora. Então o que acontece? Mas o meu nutricionista ele muda, não sei quem muda, o Cris Aceto muda. Então é muito diferente você falar de um atleta ali faltando 4 semanas para um campeonato, de 4 para 2, de 2 para 3 dias, na última semana, nas 2 últimas semanas. Porque o atleta muitas vezes, pessoal, o atleta tem até além dele ter que chegar num percentual de gordura extremamente baixo, que a maioria das pessoas não vai precisar nunca na vida, tem a questão também numérica, a questão de peso. Às vezes o cara ali, ele tá faltando ali uma semana para o campeonato, ele tá 8 quilos acima do peso. Aí o que acontece? Ele vai ter que fazer um processo ali, algumas manobras ali com alguns macronutrientes, causando até alguns desequilíbrios ali de propósito na dieta, ele tendo consciência disso ou não. Às vezes ele acha que ele tem que fazer aquilo sempre, mas às vezes, na verdade, a ideia
quando o cara tem um conhecimento, ele sabe que ele está fazendo exatamente o que ele está fazendo, ou às vezes ele só segue as ordens. Mas, na verdade, o coach, quando ele tem que fazer algum tipo de manobra, então, às vezes, nesse sentido, para que o cara alcance o peso ali da categoria. E ele tem que alcançar ali de uma forma que não prejudique ali a questão da massa muscular. E ele também não pode passar do ponto ali na questão de desidratação, de hiperidratação. Então, é uma série de coisas ali, pessoal, que a maioria das pessoas não vai precisar se preocupar. Então, uma dieta, isso depende muito. A efetividade de uma dieta, ela pode ser, principalmente nas primeiras semanas, ela é muito grande. Então, às vezes, nem sempre existe a necessidade de você ficar ajustando uma dieta de alguém toda hora, né? Então, mas você ajusta de tempos em tempos e tudo. Às vezes, o profissional, ele ajusta, às vezes nem é ele troca figurinhas ali. Às vezes não é nem pela necessidade, pessoal. Às vezes ele faz isso por adesão. Então, o que acontece? Às vezes o cara troca ali X calorias por X calorias. Mesma coisa, mas por quê? Porque às vezes o cara vai começar a reclamar que tá tudo igual, e que não aguenta mais, que não consegue comer tal coisa, e que tá difícil, que não sei o quê. Geralmente quem reclama assim, que começa a ter muita reclamação, é porque o cara tá furando de vez em quando. Porque quando o cara faz a dieta mesmo, pessoal, principalmente quando for alguma coisa visando menos calorias, visando mais uma questão de qualidade muscular, você vai começando, lógico, é normal você sentir um pouco de fome. Em algum grau você vai sentir um pouco de fome, talvez médio, talvez muita fome. Isso vai depender do que vai precisar ser feito para que você atinja seu objetivo. Lógico, né? Não vai ser normal uma pessoa que só quer ter um físico de praia andar desmaiando aí na rua, andar apagando, assim, igual às vezes acontece com muito fisiculturista, pelos motivos específicos que eu já falei anteriormente. Um BF ali, vamos dizer, sub-humano, né? Na verdade, sub-humano, na verdade, né? Não é normal o cara ter 8, 7% de BF com uma massa muscular elevada, muito acima da média. E assim como também não é normal você ter que perder, às vezes, muita água, muito peso em dias, né? Então, lutadores, algumas modalidades também, essas manobras são necessárias. Então, essa questão de mudanças frequentes na dieta, isso vai depender também muito da resposta. Assim como uma dieta pode funcionar, e às vezes as pessoas se apegam muito ao peso na balança. Então, o que acontece? Às vezes o cara está evoluindo, só que às vezes às vezes o cara tem uma facilidade para ganhar massa muscular, e às vezes ele está ganhando massa muscular e perdendo gordura ao mesmo tempo. Principalmente se ele, em alguns casos específicos, vamos falar aí, como por exemplo um iniciante. Um cara que era às vezes talvez super obeso, alguma coisa assim. Então o que acontece? Então em alguns casos é possível ali que o cara consiga ali ter um peso mais ou menos que ele mude de uma maneira muito positiva a composição corporal dele atual, mas sem às vezes ter grandes diferenças na balança. Eu já trabalhei com pessoas que eu já tive aluno que ele teve ali durante 8, 9 meses uma diferença de talvez de 8, 9 quilos. Aí você olha, nossa, o cara perdeu 1 quilo por mês só, mas se você pega o antes e o depois, o cara estava com um BF ali de aproximadamente uns 25 e o cara terminou o trabalho com um BF ali de, vou dizer, ali na casa dos 10, 9. Tipo, um cara ali, já um físico muito perto ali de uma competição. Era só, talvez mais umas 2 semaninhas ali, fazendo alguma lapidação ali, ele já poderia competir em qualquer campeonato de um nível ali amador mais baixo, né, no caso. Que ele nem pensava nisso, né? Mas para você ver, apenas uns 9 quilos de diferença mudou o cara. A primeira vez que ele viu os 6 gomos da barriga dele, e isso uma pessoa que treinava mais de 12 anos e que gastava fortunas com suplementação. Então, aproveitando o gancho, pessoal, consultorias, quando você trabalha com uma pessoa ali que não tem nenhum tipo de marketing, nenhum tipo de... Não tem problema a pessoa ter uma ligação com a indústria física, não tem problema, né? Mas assim, desde que seja algo feito com lealdade, não tem problema nenhum, né? Seja uma coisa honesta ali, que você realmente... que você trabalhe com as necessidades reais da pessoa. Então muitas vezes as pessoas ali com uma consultoria, às vezes elas deixam de gastar às vezes as pessoas chegam e me procuram, eu queria saber o valor da consultoria, não sei o que, falar, tudo bem, muito obrigado pelo contato aqui. Isso, mas você sabe quanto que eu vou gastar de suplemento por mês para eu já fazer a conta? Aí eu falo, provavelmente muito pouco, quase nada, ou talvez nada. Tipo, não dá para... Isso vai depender
da sua adesão, da sua dieta, dos seus hábitos alimentares, das suas restrições e das suas possibilidades e do seu tempo e da sua boa vontade, vamos dizer assim, porque tempo quase todo mundo tem para fazer um monte de coisa, né, pessoal? Mas aí a boa vontade é que já é um negócio que complica um pouco. Então o que acontece? Então não tem muito como prever, falar isso antes para a pessoa, mas provavelmente a maioria das pessoas que eu trabalho tem que tirar um monte de coisa. Tem que tirar ali, já teve aluno ali, como vocês já viram aqui, aluno meu que gastava mais de R$1.500, por volta de R$1.500 por mês com coisas desnecessárias. Então, esse caso que eu falei desse rapaz aí que perdeu 9 quilos, aproximadamente, que mudou drasticamente a conta, era aquele tipo de cara que ia ali na loja de suplemento a cada 2 meses, a cada um mês, aquele cara que gastava R$1.000, R$1.500, R$2.000, isso há, sei lá, 12 anos atrás, que 2.000 era 2.000 mesmo, né? Então, o que acontece? Então, e nunca o físico melhorava, nunca melhorava. E por quê, pessoal? Então, as pessoas têm essa esperança, né, pessoal, que um tipo de produto ele vai, talvez, ter uma eficácia, quer dizer, muita gente acredita nisso, que um produto ele vai ter uma eficácia, principalmente em termos de suplementação, até de hormônios, que algum produto vai fazer mudar tudo drasticamente. Se você não mudou em 1 ano e meio, 2 anos, significa que você vai precisar de uma atenção especial, um treino, na dieta, em tudo. Então, pessoal, aí é que tá. Então, o que acontece? Chega a pessoa ali, ela teve ali um período ali, que às vezes muita gente que fala que não está evoluindo, ela nem sabe se ela realmente não está mais evoluindo. E outra, como eu já falei para vocês, nós temos curvas ali de evolução. Se vocês assistirem o Monstercast do Dudu Alushi, ele falou coisas muito interessantes sobre isso. Ele falou de uma maneira mais técnica do que eu, mas foi a mesma coisa do que eu falei umas semanas atrás desse podcast e que eu já venho falando aqui há muito tempo. Então, eu costumo chamar de janelas de crescimento. Então, você tem ali as janelas de crescimento que você tem, mas não é uma janela de crescimento que você está aqui sentado no sofá e plim, abriu a janela. Não, não é isso. A janela de crescimento, você vai induzir a janela de crescimento através de algumas mudanças ali em relação a treino, dieta, aeróbico. Você que vai abrir essa janela, como os atletas fazem. Os atletas abrem janelas de oportunidades de crescimento o tempo todo, mas tem que ter paciência, porque para você abrir dessas janelas de crescimento, você muito provavelmente vai ter que estar ali, dando uma limpada no seu físico, baixando o BF. Então você irá diminuir a verdade. Ah, mas como assim? Eu quero aumentar, você está falando para eu diminuir? Às vezes, a maioria dos casos que eu pego, pessoal, aquele pessoal com o BF ali um pouco mais alto do que o normal, o que acontece? Você é aquele cara da academia do off eterno, né? Você vê que esses caras melhoram? Pois escreva aqui nos comentários. A maioria dos caras, a tendência é só piorando com o passar da idade, com o declínio ali da produção hormonal, ou então alguma coisa do tipo. Você vê que o cara é inchado o ano inteiro, o cara é aquele gordo forte, né? Às vezes muito mais gordo do que forte. Tem muito cara que é gordo que ele imagina que ele é muito forte, né? Porque ele tem aquela linguiça ali de 49 centímetros de cada lado, aquela pedaço de mortadela, duas peças de mortadela de cada lado, 2 garrafas de óleo de cada lado. Aí o que acontece? O cara acha que ele é grande. Eu tenho não sei quantos quilos, tá? Eu tenho 110, 115 quilos. Falei, meu amigo, se você fizer uma dieta e baixar para... Não estou dizendo que você precisaria baixar para 10% de BF real. Falar, meu amigo, se você baixar para 11 ou 10% de BF real, se um dia você quisesse desses 111, 115, se sobrasse 80 quilos seria muito. De uma massa ali muscular mais seca de verdade, né? Então, muita gente às vezes acredita que tem um volume que não tem. Então, você fala, não, você tem que dar uma limpada no teu físico. Então, o que acontece? Induzir essas janelas de crescimento que eu já falei nos vídeos anteriores. Então, e eu vou continuar falando disso, pessoal, porque é uma coisa que as pessoas não falam. Já pessoas mais com perfil mais pessoas mais magras ali, aquela genética magra, né, como eu, como várias pessoas. Então, você tem que sim também atentar à sua dieta. Mas o que nós magros originais de fábrica, né, os grilos, nós fazemos, né? O que a gente faz? O que a gente escutava os caras mais antigos falarem, você tem que comer muito. Mas o que é comer muito? Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, é lógico que eu sei que você não precisa comer muito, você precisa comer em quantidades adequadas, os alimentos adequados. Então, essa seria a maior definição. Mas na simplicidade da época, o pessoal só tem que comer muito. Comer muito comparando, às vezes, talvez...
Pessoal, era a época do exagero, né, pessoal? Começo dos anos 2000, aqui no Brasil, quem é dessa época sabe o que eu tô falando. Quem aí tá na casa dos 35, 40 sabe o que eu tô falando. 42, 45 anos, entre 35 e 45 anos sabe o que eu tô falando. O bodybuilding ele sempre foi rodeado ali pela cultura do exagero, pelo boca a boca ali. O cara aprendeu com um que passou por... É igual o telefone sem fio. Aí chega lá na frente, o cara assiste o vídeo de um gringo comendo alguma coisa, fazendo alguma coisa aquele dia, uma coisa extremamente específica, um atleta fazendo um negócio extremamente específico para ele, o cara vai e pega aquilo para ele. Aí ele pega aquilo para ele e passa para outro atleta. E o outro atleta vai e passa para um cara da consultoria. Aí o cara da consultoria passa para um amigo dele. Aí o amigo passa para um amigo e tudo bagunçado. Ah, mas deu certo às vezes. Às vezes por fatores genéticos e por questões questões até de manipulação de hormônios, algum resultado acaba vindo. Você melhora. Talvez você não fique bom, mas você fica melhor do que você estava. Ou às vezes você pode ficar bom também por fatores... os hormônios garantem parte do resultado, sua genética garante ali a maior parte ainda, maior ainda do resultado. Então o que acontece, pessoal? Então pessoas mais magras, pessoas com genética mediana, pessoas com dificuldades de ganho de massa muscular, elas precisam de tempo, de treino, tendo uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Aí é que tá, pessoal. Em breve eu vou estar lançando aqui uma série nova, uma série ali que eu acho que vai... Tem muita gente ainda que se prendeu a modelos antigos e acham que esses modelos antigos em relação a treinamento, dieta, blá, 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 preparações até, as pessoas se prenderam nesse universo e elas não saíram mais. Funciona, mas pode funcionar de outro jeito. Eu não estou dizendo que está errado, mas vários caminhos levam a Roma, pessoal. Então, podem levar, né? Então, o que acontece? Então, não existe uma verdade absoluta. Ah, mas porque o atleta não sei o quê. Calma. Atleta é ser humano, é homo sapiens também. Assim, é a mesma espécie. A gente está falando de alienígena, de marciano. Então, o que acontece? A gente está falando de cachorro, de cavalo, nutrição veterinária. Todo mundo é ser humano. Então, aí é que tá, pessoal. Essa nova série, vocês vão se surpreender aí com as novidades. Não são novidades, na verdade. Eu vou chegar nesse ponto. Mas no meio do bodybuilding tem muita coisa óbvia que acaba virando novidade. Coisas extremas, isso é o que eu mais vi nos últimos tempos no bodybuilding, nos últimos anos ali com as minhas pesquisas, meus estudos. Coisas extremamente óbvias, elas acabam se tornando ali novidade no meio. O fulano inventou a roda. Não, o fulano inventou a roda. Os caras fizeram isso em 1960. Não, o fulano fez, não, 1950.